Só para reforçar aqui, a gente falou na aula passada sobre a força-peso, né? É uma força com uma propriedade da Terra, ok? Não é sua propriedade. É uma força que a Terra faz sobre você, atraindo em direção ao centro dela. Tá legal? Então, essa força-peso, né? Ela é radial, ou seja, ela está atuante em qualquer parte da superfície da Terra. Então, a Terra exerce uma força sobre você, te atraindo em direção ao centro dela. Isso provoca que você caia sempre de maneira acelerada. Ou seja, a gente já conhece a aceleração, né, que essa força provoca, que é a aceleração gravitacional, G, ok? Então, essa força aqui, atuante sobre você, né, ela é provocada pela interação gravitacional entre duas massas, Terra e você, ok? Bem, a sua reação, já que nós já vimos na terceira lei de Newton, que para toda ação tem que ter uma reação de mesma intensidade e de sentido contrário, está acontecendo no centro da Terra. Então, essa força que atua sobre você é a Terra te atraindo e você reage a isso. Você exerce uma força atraindo a Terra para debaixo dos seus pés. E essa força de reação está acontecendo lá no centro da Terra. Beleza, galera? Então, para toda ação tem que ter uma reação. Então, isso está acontecendo aqui. Na eletricidade, você vai ver a força elétrica também atuando desse jeito, tá? Para toda ação, uma reação de mesma intensidade, só que de sentidos contrários, tá bom? Então você vai estudar isso aqui também, não a força-peso, mas essa figura de comparação e reação lá na eletricidade. Então a força-peso é uma força de caráter gravitacional, né? Que atua em corpos diferentes também, tá legal? Então, como calcular essa força-peso, né? Primeiro vamos dar lembrar aqui, uma revisão, de que esse peso, galera, ele é perpendicular à superfície da Terra. O que eu quero dizer? Que esse vetor peso aqui na primeira situação, aqui está a superfície da Terra, ó, essa linha aqui horizontal, tá? O peso, então, obrigatoriamente tem que formar 190 graus com a superfície da Terra. É claro que aqui nós estamos vendo ela circular, né? Mas num pedaço infinitesimalmente pequeno dessa circunferência, nós temos uma parte plana. É nesse pedaço que o peso passa a ser perpendicular, tá legal? Nesse pedacinho aqui, infinitesimalmente pequeno em relação à superfície da Terra, tá legal? Bem, se por acaso você inclinar o plano, como nesse caso da figura aqui, ó, o peso continua formando um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra, mesmo que o plano, ó, esteja inclinado. E a gente vai estudar exercícios sobre o plano inclinado, hein? Não vejo a hora disso acontecer, beleza? Bem, vamos continuar. Tá aqui como é que a gente calcula a nossa força-peso, né? É uma força, por isso tem caráter vetorial. É massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração da gravidade. Ok? Bem, o sistema internacional, a unidade que a gente utiliza é a mesma unidade de força que é o Newton. Beleza? Então tá aqui, ó. Novamente o para ação e reação atuando, tá? Essa força aqui é a Terra te atraindo e essa força no centro da Terra, tá legal? É você atraindo a Terra, beleza? Gente, essa lembrança aí que você acha que, se eu não me engano, eu falei disso na aula passada. Como é que foi até aí? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Somos 12 agora, chegaram mais dois aí. 12 comigo, 13. Vamos lá, galera, reagindo aí, por favor. Poucas pessoas reagindo, hein? Um, dois, três, quatro pessoas reagindo somente. Vamos lá, galera, vamos acordar. Vou caminhar então, já que o pessoal não está afim de participar hoje, então vou caminhar. Bem, então daqui por diante vamos falar de algo que a gente não falou na aula passada, né? A gente tinha terminado sobre a força-peso, vamos continuar aqui, que é a força de reação ao contato. Toda vez que você estabelece um contato entre dois corpos, as paredes de contato entre esses dois corpos reagem a uma força.
reagem exercendo uma força, tá legal? Então, toda vez que você tem duas superfícies entrando em contato, aparece uma força de contato entre eles, tá? Essa força a gente chama de reação normal, ou N, simplesmente, tá? Força normal, tá? Então, como ela é uma reação ao contato, se esse bloco estiver apoiado sobre uma superfície, o bloco vai sofrer uma força sobre ele, graças ao contato entre eles. Então, essa força sobre o bloco é a nossa força de reação. Essa força de reação é muito importante na engenharia civil. É ela que mantém os objetos de pé, tá? É o estudo dela que faz com que você consiga construir aí a sua casa e as construções, né, como pontes, como prédios e assim por diante, tá? Então, essa força de contato, N, ela é uma reação ao contato. Então, se você estabelece um contato com uma superfície, essa superfície reage atuando uma força sobre você. Essa força de contato, tá? É sempre perpendicular. Agora, cuidado, hein? Diferente do peso, tá? Ela é perpendicular à superfície. O peso é perpendicular à Terra. Mas essa força de contato aí, galera, é perpendicular à superfície, ok? Então, se você apoiou um objeto nessa superfície aqui horizontal, a superfície vai fazer uma força sobre o objeto que é normal, perpendicular à superfície. Se você apoiou um objeto na vertical, a parede vai exercer uma força de contato sobre o objeto. Tá legal? 90 graus com a superfície. E agora, ó, se o plano inclinou, como essa força é de contato com o plano, essa força também vai inclinar junto com o plano. Diferente do peso que nunca inclinava, ok? Essa força normal inclina sim. Tá legal? Bem, muitos casos, tá? A gente vai encontrar plano inclinado, a gente vai encontrar um objeto em contato desse jeito. Mas especificamente neste caso aqui, tá? Vocês estão aí observando, né? Nesse primeiro caso aqui, e somente neste primeiro, a normal é numericamente igual ao peso. Somente nesse primeiro caso aqui. Tá legal? Aqui não e aqui não, beleza? Quando estão no plano horizontal, a normal ela é igual o valor da força peso. Tá legal? Bem, então tá aqui, ó, normal igual ao valor da força peso, tá? O peso, a reação do peso está acontecendo no centro da Terra, ok? E esse N que eu escrevi aqui para baixo é a reação da força normal. Então, o que é esse N mais escuro aqui, ó? Essa flecha aqui de cima? É a mesa fazendo força sobre o objeto. Essa é a normal. E o que é a reação? É o nosso objeto atuando sobre a mesa. Então, toda vez que eu tenho um contato, eu tenho para-ação e reação. Essa reação aqui não me interessa muito, tá? Mas ela existe, ok? O que vai me interessar? São as forças que atuam sobre o bloco. Então, é esse N voltado para cima, tá bom? Essa aqui, ela existe, mas eu não tenho muito interesse para isso. Beleza, galera? Como é uma força, a unidade no sistema internacional é o Newton. Às vezes as pessoas me perguntam qual é a fórmula para calcular a normal. Caramba, isso nunca vai existir, ok? Você tem que analisar caso por caso para saber se a normal é igual ao peso ou se a normal é parcialmente igual ao peso. Tá legal? No plano inclinado vocês vão ver o que eu estou falando sobre parcialmente igual ao peso. Tá bom? Agora, nesse primeiro caso aqui, que é esse da figura aqui embaixo, normal foi igual ao peso. Beleza, galera? Vamos lá, moçada, reagindo aí, por favor. Como é que foi nessa parte da força normal? Vamos acordar? Alguém tem pergunta? Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas no universo de 13. Chegamos nem à metade. Maria Eduarda chegando bastante atrasada, hein? Vamos lá, hein? Galera, ok, né? Vou caminhar, hein? Beleza? Vou caminhando aqui.
Eu vou depois deixar isso lá postado na sala de aula de vocês lá, tá? Bem, a força de tração ou tensão, tá? Pode chamar dos dois jeitos, ok? São forças que a gente exerce através de fios e cabos, tá bom? Fios, cordas, cabos e assim por diante. Correntes também pode estar valendo. Bem, como é que essa força apresenta-se? Ela é uma força que é transmitida através do fio. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho um objeto sobre a superfície horizontal, um fio ligando o segundo objeto, tá legal? E esse segundo objeto pendente aqui, ó, ele está balançando. Então, como ele balança, o peso puxa ele para baixo. Então, esse fio transmite uma força para o primeiro objeto. Essa força transmitida, que é a nossa tração ou tensão, é uma força feita através de cabos e fios. Tá legal? Observem que ela obedece o para-ação e reação, ok? Esse primeiro corpo faz uma ação no fio, que é essa tração aqui, essa tensão aqui. Essa tensão, então, é transmitida reagindo no segundo corpo. Então, isso é um para-ação e reação. Então, o valor que você encontrar aqui vai ser igualmente transmitido até a outra extremidade. Se aqui vale 100 newtons, aqui também vai valer 100 newtons, porque é um para-ação e reação. A mesma coisa acontece nesse objeto aqui, ó, preso ao teto. A nossa força de tração, né, o peso que é puxar esse objeto para baixo, tá bom? Então, o fio recebe uma carga, recebe uma tração, recebe uma força de tensão, que transmite essa força pelo cabo até o teto onde ele está sendo preso. Então, segue aqui também um para-ação e reação, ok? Bem, não existe uma fórmula para calcular a tração ou tensão. Você tem que analisar o exercício para saber se ela é igual ao peso maior ou menor do que o peso. Tranquilo? No sistema internacional, a unidade de tração também é o Newton, porque é uma força, tá? E se por acaso aparecer um determinado equipamento chamado dinamômetro, se alguém colocar um dinamômetro nesse fio aqui, olha que interessante, galera. Esse dinamômetro vai ter que marcar o valor da tração. Então, o aparelho que mede essa força aí é o dinamômetro, tá bom? E ele marca o valor transmitido pela força. Cuidado, as pessoas erram bastante quando eu coloco um dinamômetro aqui e acham que esse dinamômetro vai ler a força de cima e a força de baixo. Não é isso, tá legal? Se eu colocar um dinamômetro aqui nessa primeira figura, ele não vai ler a soma das duas. Ele vai ler a força transmitida através da corda. E a força transmitida através da corda só é uma, que é a própria tração, ok? E aí, galera, como é que foi nesse caso aí? Reajam aí, por favor, para eu saber se vocês entenderam essa parte. Vamos lá, galera, vamos reagir. Acorda aí. O pessoal que deixa o telefone aí logado e não assiste a aula. Coisa feia. 8 pessoas reagindo. Vamos continuar então. Como eu disse para vocês, a nossa força aqui é sempre medida em Newton, tá? Bem, vamos falar de uma outra força também, uma força que acontece em todo e qualquer material que sofre deformação e volta à condição original. Tá legal? Essa força que eu vou dizer aqui, a força elástica, também conhecida como a lei de Hooke, tá? Ela acontece em todo e qualquer material que você deforma ele e quando você solta ele volta àquela condição inicial. Ela, como por exemplo um elástico, quando você puxa esse elástico, o elástico depois que você solta ele volta à condição inicial. Como por exemplo uma mola, quando você puxa uma mola, ele volta à condição inicial, tá? Então, todo e qualquer material que sofra uma deformação e volte à sua condição inicial é um material que obedece à lei de Hooke, que obedece à força elástica, tá legal? Então, nós temos aqui uma mola que em repouso tinha esse comprimento, como na primeira figura. Quando eu
pressiono essa mola, ocorre uma variação do comprimento, tá bom? Então, quando eu pressiono essa mola faz força sobre a minha mão. Essa é a força elástica, ok? Quando eu puxo essa mola quer voltar à condição de equilíbrio. Esse é o objetivo dela, sempre retornar à condição de equilíbrio. Esse nosso amigo aqui, o Robert Hooke, inimigo mortal do Newton, né? Eles dois brigavam muito, são contemporâneos. Bem, Robert Hooke propôs para a gente que essa força fosse proporcional à deformação. Por isso que o gráfico dessa força dá desse jeito como eu estou apresentando para vocês. Então, quanto maior a deformação, quanto mais eu puxo essa mola, maior é a força para trazê-la de volta. Tá legal? Então, são diretamente proporcionais. Quem? A deformação, aquela distância que eu elonguei ou que eu comprimi a mola, por exemplo, tá? É diretamente proporcional à força que eu estou sofrendo ao puxar ou empurrar, tá bom? Bem, Hooke percebeu que o material de que é formada a mola, a dureza dessa mola, interferia também nisso, tá bom? Você consegue facilmente, numa molazinha, por exemplo, que tem dentro de canetas, né? Você consegue comprimir ela e puxar com a sua mão, porque ela tem uma dureza. Agora, se você pegar uma mola de automóvel que fica ao redor do amortecedor do automóvel e tentar apertar ou puxar, você não vai conseguir, porque é uma dureza diferente. Essa dureza está representada aqui, ó, na constante elástica. Essa letra aqui, K, é a constante elástica dessa mola. Então, cada material de que a mola é formado vai ter uma constante elástica diferente, gente. Então, se eu faço uma mola de ferro, eu tenho uma constante. Se eu faço uma mola de alumínio, eu passo a ter outra constante elástica, ok? Essa força é medida em Newton, tá? Essa distância x aqui, deixa eu voltar para ver se eu consigo. Ó, essa distância x é medida em metros, tá? E a força F é medida em newtons, ok? Essa nossa constante elástica vai ser medida em newton por metro. Tá legal? Então, eu não coloquei aqui, mas é newton por metro. A gente vai, geralmente esse constante elástico aqui é dado no exercício. E é até bom você perceber a unidade dessa constante, que às vezes ela te dá uma dica de como você vai estabelecer a unidade de força e de distância. Se esse cara colocar para você a constante elástica em newton por metro, força tem que ser em newton, distância tem que ser em metro, deformação tem que ser em metro. Se ele colocar em newton por centímetro, você sabe que essa força que está em newton e essa deformação aqui, o x, vai estar em centímetro, tá bom? Então, essa unidade pode te ajudar muito a desenvolver exercícios, ok? Vou passar para o próximo, gente. Como é que foi aí na nossa força elástica? Tudo tranquilo? Vamos lá, reagem aí, por favor, para eu saber. Vamos lá, galera. Reagindo aí. Posso continuar, galera? 6 pessoas reagindo, meu Deus do céu. No final da aula só vai ter uma pessoa reagindo, que sou eu mesmo. Vamos lá? Faltam poucos minutos. Vamos passar para o próximo. Vamos falar sobre a nossa força de atrito. Tá legal? Imprescindível para o movimento. É ela que dissipa, né, o nosso movimento. Na verdade, a energia provocada por ela. Tá legal? A energia que ela carrega. Ok? Essa força de atrito, ela, em muitos dos casos, atrapalha o movimento. No nosso estudo aqui, nós vamos ver ela como atrapalhando. Mas você também vai ver que essa força de atrito consegue manter os objetos sobre as superfícies. Tá legal? Bem, ela aparece da interação, né, das rugosidades entre os objetos em contato, tá legal? E ela é sempre aponta ao contrário da tendência de deslizamento, do deslizamento ou tendência de deslizamento. Então, se eu empurro o meu objeto para frente, essa força de atrito tem tendência de trazer esse objeto em sentido oposto, de manter ele em repouso. Entendeu? Então, a nossa força de atrito ela é sempre contrário ou ela tem uma tendência
ao contrário do movimento. Tá legal? Bem, vamos ver o que eu estou falando aqui. Ó. Quando você anda, o que você faz? Você empurra a terra para trás. Então você faz força, né, na terra para trás, ok? A terra reage em você e movimenta você para frente. Mas o seu pé, né, está indo para trás. Então você faz uma força para trás. A força de atrito, tá? Essa aqui em vermelho, ela se opõe a esse movimento. Então, se essa força que você fez foi para trás, a força de atrito tem que ser para frente. Então, quando você anda, você tem aqui ó, o símbolo da força de atrito para frente. Tá legal? Por quê? Porque você faz força para trás. Ok? Existem dois tipos de atrito, nós vamos ver agora. Tá? Os dois são calculados do mesmo jeito, difere só do coeficiente deles. Bem, essa é a nossa força de atrito. O que é? Quem é quem aqui dentro? Φ é a força de atrito. N nós já estudamos hoje, que é a nossa reação normal. É a força que o solo faz sobre a superfície. E esse Mi aqui, ó, essa letra grega aqui, Mi, isso é o coeficiente de atrito. Isso aí, galera, tá ligado às propriedades, às rugosidades entre esses dois objetos. Tá legal? Então aqui é a nossa força normal, ó, tá vendo? Ok? E o coeficiente de atrito nós temos dois tipos. Um que vai se manifestar quando o objeto está em repouso e outro que vai se manifestar quando o objeto está em movimento. Tá legal? O estático, como o próprio nome já diz, é aquele coeficiente que se manifesta até aquele centésimo de segundo antes do corpo se movimentar. Tá legal? É quando ele está próximo, está em repouso ou na tendência de movimento, ou na iminência de movimento. E o outro coeficiente é o dinâmico ou cinético, que aparece quando o corpo já está em movimento. Os estudos comprovam o seguinte, galera, que o estático é bem maior do que o dinâmico ou cinético. Isso você consegue comprovar facilmente. É mais difícil tirar um objeto do repouso do que mantê-lo em movimento. Tipo você empurrando um carro. Fica muito difícil você tirar ele da inércia, vencer o atrito. Depois que você vence o atrito, fica mais fácil você manter esse carro em movimento. Tem sempre aquele gaiato que vai ajudar a empurrar o carro só depois que o carro entra em movimento. Aí é moleza, né? Difícil é você vencer a inércia, difícil é você vencer o atrito estático. Por quê? Porque o coeficiente estático é maior do que o dinâmico. Tá legal? Galera, já estão querendo me derrubar aqui, ó. Bateu 30 minutos. Vamos lá, vamos dando uns fins à nossa situação aqui. Bem, então eu vou colocar no gráfico aqui, ó. Força de atrito, tá? E força que você faz para entrar em movimento, tá bom? Então, essa é a força de atrito máxima que você pode chegar. Por exemplo, o máximo da força de atrito é de 10 newtons. Eu peguei aqui ó, a normal do corpo, que eu estou pegando como exemplo, multipliquei pelo coeficiente de um exemplo qualquer, tá? E ao multiplicar eu cheguei no máximo 10 newtons. Então quer dizer que se eu faço uma força de 2 newtons, a minha força de atrito não precisa fazer 10. Porque se ela faz 2 newtons somente, eu mantenho o corpo em repouso. Entendeu? Então essa nossa situação tá assim desse jeito. Com 2 newtons que eu fiz, eu não tenho a necessidade de fazer um atrito de 10 newtons, faço só 2, que eu mantenho o corpo em repouso. Tá? Se eu faço uma força de 8 newtons, eu continuo mantendo o corpo em repouso. Não tem necessidade de fazer 10, porque com 8 newtons eu já ainda mantenho o corpo em repouso. Galera, agora, se eu faço uma força de 10 newtons, ok? Eu chego, então, ao meu atrito máximo, tá legal? Então, chegando ao meu atrito máximo, eu estou no momento aqui, ó, que nós chamamos de iminência. Então, até 10 newtons, eu estou no coeficiente estático. Depois que eu passar de 10 newtons, isso já não vai valer mais. Tá legal? Por quê? Porque eu já não sou mais estático. Então, quando eu faço uma força de 10 newtons, que eu chamo de iminência, a minha força de atrito estática é máxima. Tá legal? Aí eu fiz uma força e consegui vencer. Vamos supor que eu apliquei uma força maior do que 10 newtons. Maior do que os 10 newtons, eu consigo vencer o atrito estático. Então, quando eu consigo vencer, eu entro em movimento. Se eu entro em movimento,
passo a ter o atrito dinâmico. E por que o atrito dinâmico é menor? Porque o coeficiente do atrito dinâmico é menor. Foi aquilo que eu falei. Daqui por diante, é mais fácil você manter o objeto em movimento do que tirá-lo do repouso. Observe que tirar do repouso, você tem que vencer um atrito muito alto, que é o estático. Depois que você entra em movimento, você não precisa de uma força tão grande. Por quê? Porque o atrito dinâmico ou cinético é menor, porque o coeficiente dinâmico ou cinético é menor, ok? Bem, está escrito aqui que o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico. Tá legal? Então, lembre-se que força de atrito é sempre calculada também em Newton por ser uma força. Ok? E para terminar a nossa brincadeira, tá aí 3 automóveis, tá? O primeiro com tração na frente. Então, a roda de trás ela é como se fosse arrastada, tá? Então, a força de atrito vai ser para trás, ok? Tração atrás, como no Fusca, por exemplo, como no Porsche, por exemplo, os motores são atrás, tá? Tração atrás, ok? Você faz força para frente, a roda da frente ela é como se fosse arrastada, ok? Então a força de atrito vai aparecer para trás, ok? E quando você tem tração nas duas rodas, ok? Você faz força para frente, você empurra a terra para trás, na verdade, e a força de atrito aparece para frente, ok? Porque você está empurrando com a roda a terra para trás, ou a força de atrito. Esse caso aqui, tá? É o mesmo caso do seu andar, ok? O pneu do carro faz força para trás no chão e a força de atrito se aparece aqui para frente, beleza? E aí, galera, como é que foi até aí, então? Beleza? Vamos lá, galera, reagindo. Alguém tem pergunta? Tudo tranquilo? Então é o seguinte, moçada. Na semana que vem, tá? A gente vai pegar ali a tua apostila e vamos resolver alguns exercícios dela, tá bom? Vou escolher aqui alguns exercícios para a gente resolver na próxima aula, ok? Beleza, meus amigos. Encerrando então aqui o compartilhamento, tá? Nosso próximo encontro, a gente vai resolver exercício, tá bom? E vou ficando por aqui, tá, gente? Até semana que vem. Um forte abraço a todos aí. Valeu? Mantenham-se seguros. Vão com Deus, tá? Fui.